Paz do Senhor Jesus. A gente fica aí preparando o nosso espírito para ouvir a palavra, enquanto alguns tentam conectar, que está muito difícil, segundo eles. Boa noite, querido, graça e paz. Boa noite para você que está na 105 FM, acompanhando aí a nossa programação. E hoje estamos falando de um assunto que é tema de muitas áreas, muitos setores nos dias de hoje. Hoje tiramos o dia para falar sobre o medo. Esse medo que nos assola, esse medo que nos apavora, esse medo que tem invadido o coração das pessoas, que tem feito alguns perder o controle e até ir contra a própria vida. Então hoje nós estamos trabalhando o medo. Falamos do medo na parte da manhã e agora, novamente, estamos trabalhando esse sentimento que tem muitas vezes prejudicado, aprisionado, não é isso? Na parte da manhã, quero só estar relembrando para quem não estava conosco, né? Para quem não participou, que nós comentamos sobre o medo que tem se manifestado hoje. Medo de conviver com o outro, medo de perder o emprego, medo de perder o ente querido. Algumas pessoas estão comentando comigo sobre um medo assustador de que um amado, um ente querido cometa uma besteira, segundo eles, de tirar a própria vida. Algumas pessoas estão com medo e assustada porque seus amados, esposo, filho, um parente preocupado com a pressão, com medo da pressão, está falando em desistir. E essas pessoas que me mandaram mensagem disseram: pastora, eu fico morrendo de medo de fulano fazer alguma coisa. Querido, quando nós tentamos resolver o problema do medo, tentando contra a própria vida, nós não temos noção do pavor que é do lado de lá, quando tiramos a nossa vida. Não podemos desistir. É difícil, é complicado, é uma situação que está exigindo muito equilíbrio, muita estrutura, mas é para isso que a palavra do Senhor foi deixada. Deus deixou a tua palavra para nos dar suporte, para nos dar apoio, para nos dar força, amém? E hoje cedo falamos sobre esse medo que está cercando. Comentamos sobre o medo de entrar no ônibus, medo de sentar ao lado de uma pessoa, medo quando alguém espirra na frente da gente, não coloca a mão na frente ou tosse, medo do outro, medo da convivência, né? O medo nos cercando o tempo todo, medo de ficar na fila, medo de procurar um hospital para olhar a nossa saúde, medo de estar com o outro. Gente, isso é muito sério. Por que o medo? Porque o inimigo é invisível. Tanto o inimigo espiritual quanto o vírus. É invisível como assim? Pastor, eu não sei quem está contaminado, quem está infectado. Se alguém vem pegar na minha mão, se alguém vem conversar comigo, se alguém tosse ou espirra no ambiente onde eu estou, eu entro em pânico. Eu fico com medo, porque essa pessoa pode ser uma pessoa que tem o vírus e é assintomático. Ele não apresenta sintomas, ele não tem sinal nenhum. Não há nenhuma evidência, nenhuma manifestação. E assim a gente vai convivendo com o medo. Que bom, Marília, que seus livros chegaram, glória a Deus. Glória a Deus. E quais são as consequências do medo? O medo que controla, o medo que manipula, o medo que toma conta. Falamos aí da depressão, né? Pessoas que entram em depressão. Uma pessoa que às vezes ela quer ficar ali debaixo da cama, trancada num quarto escuro, com a luz apagada. Ela não quer tomar banho, ela não quer escovar os dentes, ela não quer comer, ela para tudo. Ela entra em depressão. Ela sente que a pressão é muito grande e que ela não dá conta. Mas a síndrome de pânico, pânico de dirigir, de sair de casa, de receber uma visita,
de fazer uma consulta, transtornos alimentares, problemas no coração, né? E doenças de pele, a alma gritando, e como a pessoa está calada, está engolindo, né? A pele, o corpo começa a gritar. Falamos sobre isso nessa manhã. Mas agora à noite, eu quero falar com você sobre algo muito, muito importante. Na palavra do Senhor nos diz, ali quando Pedro está, Jesus despede a multidão, né? Ele vai para o monte, ele vai orar, ele está sozinho no monte, o barco está indo lá longe, despediu da multidão, mandou os discípulos para o barco e foi para o seu tempo a sós com Deus. E foi para o monte. O que acontece ali? Lá pela madrugada ele observa que lá longe o barco dos discípulos está sendo chicoteado, agredido pelas ondas violentas. A Bíblia diz que o vento soprava contra o barco. Surge no meio da madrugada, surge no meio da noite, eles dentro do barco, surge um vento, uma situação desfavorável, uma situação medindo força com eles, tentando derrubá-los, tentando destruí-los. O que é um vento desse? É uma situação que vai contra o seu sonho, que vai contra o seu relacionamento, que vai contra o seu sentimento, que vai contra a sua vida. Na alta madrugada, Jesus percebe e vai na direção deles. E quer saber o que acontece? Quando ele começa a ir ao encontro deles, andando sobre as águas, alguém coloca aí para nós a referência? Ele começa a andar sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos, e quando os discípulos perceberam que Jesus estava indo na direção deles, eles confundiram. O transtorno era tão grande, o medo era tão grande, a ansiedade, a expectativa de tudo que estava acontecendo ali. Eles ficaram tão apavorados, aterrorizados, que a Bíblia diz que eles começaram a gritar de medo e disseram: é um fantasma. O que é um fantasma? É um morto que se levantou e está vindo nos atormentar. É uma alma do outro mundo. Aquilo no meio da tempestade que está vindo na minha direção é um fantasma. É um espírito ruim que veio para acabar de nos destruir. Ah, esse espírito é o que trouxe esse vento. Esse espírito é o que está se manifestando nesse vento contrário. Eles estavam com medo. E quando o medo toma conta, você começa a ver tudo com lente de aumento. Quando o medo toma conta, você perde a capacidade de raciocinar. Você perde a lucidez, você perde o bom senso, você perde o equilíbrio, você perde o controle. Quando o medo toma conta, a pessoa fica cega. Ela age sem eira nem beira. Ela não pensa, ela não tem lucidez, ela não tem bom senso. E com o medo, ele entra em ação o quê? A fé ao contrário, a dúvida. Vamos lá. O que acontece aqui? Eles estão apavorados, eles estão com medo. E o que Jesus faz? Jesus se manifesta. No meio do vento contrário, no meio da tempestade, no meio da escuridão, no meio daquele pavor que eles estavam sentindo, Jesus se revela, Jesus se manifesta. Coisa boa. Quando você está vivendo uma noite escura, quando você não consegue ver saída, quando você se sente perturbado, quando você perde a noção e percebe que no meio de toda aquela tempestade, Jesus se manifesta e fala: calma, eu estou aqui. Talvez essas noites em que temos compartilhado junto a palavra, talvez em algumas noites a palavra do Senhor através da live chegou no teu barco num momento de tempestade, num momento de obscuridade, num momento de pavor, de medo. Algumas pessoas com medo
costumam pular fora do barco e aí colocam tudo a perder. Quando o medo entra em ação, a consequência é devastadora, porque muitas vezes a pessoa se deixa controlar pelo medo. Não estamos falando do medo natural. Medo de altura, medo de pular lá do 10º andar, medo... Não, esse é o medo natural. Ele é prevenção, ele é cuidado, ele é zelo. Ele é bom para nós, ele é saudável, porque nos ajuda a raciocinar. Estamos falando desse medo que tem aterrorizado nossa geração. Esse medo que tem levado pessoas a desistir da vida. Esse medo que tem levado pessoas à loucura, à ansiedade, à depressão. Esse medo é perigoso. Mas o bom é que Jesus se revela no meio dessa escuridão. Jesus se manifesta no meio dessa tempestade. Jesus chega e fala, olha, não tenho medo. E ainda assim, a palavra do Senhor diz que mesmo Jesus se revelando, mesmo Jesus se manifestando, eles tiveram dúvida. O medo era muito grande. Agora deixa eu te falar. Eram homens acostumados com o mar. Eram homens que tinham história com o mar, que tinham experiência com o mar. Eram homens maduros na questão de lidar com as ondas do mar. Mas aquela tempestade, aquele vento era diferente. Aquele vento deu medo. Aquele vento ali ficou na história. Aquele vento tirou o equilíbrio, tirou a força. Aquele vento não era um vento normal. É o que nós estamos presenciando hoje. O vento contrário, que tem vindo com fortes ondas tentando virar o nosso barco, não é um vento comum. Quando é uma enfermidade comum, a gente lida bem, vai ao médico, toma um remédio. Quando é um problema comum, uma crise, tudo bem, a gente consegue lidar. Mas quando você olha em volta, tá tudo escuro, o vento é pesado, tá todo mundo sendo sacudido pelas ondas. As ondas são violentas e altas como nunca se viu igual. Aí o medo toma conta. Aí o medo entra e invade. É esse medo que está assolando as pessoas. É esse medo incontrolável que está cercando as pessoas. E, aliás, Satanás é expert em fazer medo. Hoje eu estava ouvindo um jornalista falando que é incrível como que a mídia trabalha com medo a favor dela para nos manter controlados, para ter audiência. O medo o tempo todo. Morreram tantos hoje. Morreram tantos esta semana. Dobrou de número a quantidade de mortos. Quando, na verdade, ele estava falando que geralmente, segunda e terça, dá um número dobrado de vítimas por causa do fim de semana, que não foi contabilizado. Mas a mídia não explica. Ela coloca aquilo de uma forma monstruosa para colocar medo na sociedade. Porque, segundo ele, o medo dá audiência. O medo traz controle, manipulação, uma má influência. Os discípulos estavam com medo. Não era um vento qualquer. Eles estavam acostumados a lidar com vento. Eles estavam acostumados a navegar em noites escuras com temporal e vendaval. Mas aquele vento deu medo. Aquele vento estava ao ponto de virar o barco. Mas Jesus se revelou. Querido, entenda uma coisa. Por pior que seja o vendaval, por pior que seja a tempestade, ela não é eterna. É fase, ela tem um tempo. E pode observar, nos piores momentos da sua vida, quando você pensou que não ia dar conta, que você olhou para Jesus, focou os olhos em Jesus, você venceu a tempestade, você venceu o vento, você conseguiu atravessar aquela fase, porque Jesus, ele se manifesta no meio da tempestade.
Dá uma olhada para trás. Dá uma olhada na tua vida. Tudo que você passou, tudo que você viveu. Olha lá atrás momentos que você achou que não ia conseguir, que não ia dar conta. Momentos em que você pensou em desistir. E no meio da tempestade, Jesus se revelou. Olha quantas vezes, olha o livramento de morte que você já teve. Olha as situações que você enfrentou e que você olhava e pensava, eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que eu não ia dar conta. E Jesus se manifestou e mudou a história e se revelou. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Agora preste atenção. Pedro está aqui, Senhor. Se é tu mesmo, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus fala para Pedro ir. A Bíblia diz que Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas e vai na direção de Jesus. E a Bíblia diz que de repente, assim no piscar de olhos, Pedro reparou no vento e ficou com medo. Um segundo, um milésimo de segundo que ele tirou os olhos de Jesus e focou no vento e focou naquela situação, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Entende? Qual que é a proposta desse medo opressor? Esse medo que tira o seu equilíbrio, que tira a sua visão, que tira a sua força, a lucidez. A proposta desse medo é te desequilibrar. Porque quando você é tomado pelo medo, a dúvida entra. E quando você duvida, você começa a afundar. Presta atenção para você ver. Quando foi que você começou a desistir? Quando foi que você começou a desanimar? Quando o medo do outro cair, o medo do outro ser envergonhado, o medo do outro ser apanhado, ser exposto, o medo do outro morrer, o medo de me pegarem, o medo de me envergonharem. O medo paralisa, o medo coloca em dúvida os planos de Deus, as promessas de Deus, e nós começamos a tombar. Literalmente, aqui diz que quando Pedro começou a reparar o vento, ele ficou com medo, começou a afundar. E aí ele gritou, Senhor, salva-me. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? O que é a dúvida? Dúvida e medo paralisa. Dúvida e medo traz consequências. Dúvida e medo gera insegurança, gera pavor. E uma pessoa apavorada, uma pessoa com medo, uma pessoa em dúvida, ela para de dar os resultados favoráveis a ela. Ela perde a criatividade, ela perde a lucidez, ela perde a capacidade de argumentar, ela perde a capacidade de agir ou de reagir. Olha isso. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 6, que o que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O que duvida não confia, não acredita. Muitas vezes, não é em Deus que ele não acredita. Ele não acredita que Deus possa agir em favor dele, porque ele se acha indigno. Ele acha que ele não merece. Muitas vezes, o nosso problema com o medo vem de situações na nossa alma, no nosso interior, que não foram curadas ou resolvidas. E aí, o medo, né, ele se agiganta de situações pequenas, que se eu mantiver a lucidez, se eu mantiver o equilíbrio, se eu conseguir manter a minha paz e o meu descanso, eu encontro um escape, eu encontro uma saída. Mas se o medo entra, o medo não deixa você prevalecer. O medo te faz tombar. O medo te faz recuar. Então, eu preciso olhar o medo de fora.
Como assim, pastora? Eu preciso, quando o medo chega, eu preciso procurar ver a situação de fora. Por que eu estou com medo? Qual é a raiz desse medo? Por que eu estou passando por esta situação? Eu já passei por situações semelhantes ou piores. Por que eu estou apavorado? Quando o medo já é uma companhia constante na nossa vida, medo de morrer, medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de não conseguir fazer a coisa certa, medo de não ser aceito, medo de não ser reconhecido. Já parou para pensar quanta coisa nós deixamos de realizar por causa do medo? Não evangelizamos com medo de ser rejeitado, com medo de passar vergonha. Não vamos lá para aquela entrevista de emprego porque temos medo de ser rejeitado. Controlamos a vida do outro, manipulamos, ligamos aonde está, o que está fazendo. Um ciúme doentio. Por quê? Qual que é a raiz? Medo de ser traído, medo de ser trocado. Aquele medo que está lá dentro e que vai crescendo a cada dia, esse medo precisa ser colocado à luz da palavra. Eu me lembro de uma historinha de um rato que morria de medo de um gato. E esse ratinho ficava apavorado. Toda vez que o gato entrava em cena, o ratinho começava a tremer assustado. Um dia, um mágico que passava por ali viu o ratinho tremendo de medo do gato e ficou com dó do ratinho. Falou: gente, coitado desse ratinho. Ele treme todo quando vê um gato. Já sei, eu vou transformá-lo num gato. E aí, o mágico transforma o nosso medroso ratinho num gato. E assim que o ratinho foi transformado em gato, surgiu um cachorro. E o ratinho começou a passar mal. O ratinho, que agora é gato, começa a passar mal. E o mágico olhou e falou: coitadinho, ah lá, ele tá com medo do cachorro. Ah, eu vou transformá-lo num cachorro. E agora, o ratinho, que era gato, que era cachorro, viu uma onça. E ele ficou apavorado e corria de um lado para o outro com medo da onça. O mágico pega o ratinho mais uma vez e transforma em onça. E agora, o ratinho, que era gato, que era cachorro, que era onça, viu um caçador e desesperou. E enlouqueceu. E o mágico, de repente, naquele momento, entendeu. Falei: epa, peraí, não adianta eu transformá-lo em gato, cachorro, onça, porque o medo que está dentro dele vai fazer com que ele sempre seja um rato. Não adianta. Não adianta mudar de ambiente, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de parceiro, não adianta mudar de situações, relacionamento. Se o medo não for vencido, se o medo não for trabalhado, não adianta. O ratinho vai estar sempre se manifestando. Eu preciso entender o meu medo. Por que eu tenho medo? Há quanto tempo esse medo tem me assolado? Por que determinada situação me dá medo? Por que eu me comporto assim? Por que eu perco o controle? Por que eu perco o equilíbrio? Não é só mudar de cidade, não é só mudar de emprego, não é só mudar de igreja ou de relacionamento. É olhar para dentro de mim e me conhecer e descobrir a raiz do meu medo. Senão eu vou sair por aí tentando de todas as formas e nunca vou ter sucesso. Nunca vou alcançar um resultado favorável, porque o medo está instalado no meu coração. E esse medo acaba se tornando uma arma, um instrumento nas mãos de Satanás, para me controlar, para me manipular, para me violentar, para fazer com que eu me afunde. A única forma de lidar com esse medo é a luz da palavra do Senhor. A palavra de Deus que traz cura.
A palavra de Deus traz discernimento. A palavra de Deus me dá segurança. A palavra de Deus me dá firmeza. Eu deixei alguns versículos aqui na parte da manhã e eu quero compartilhar eles com você novamente. Quando o medo chegar, porque o medo sempre vem. O medo acontece. O medo de ficar sozinho, o medo de errar, o medo de não ser reconhecido, o medo de ser esquecido. O medo está sempre presente. Eu só preciso aprender a lidar com esse medo, não permitir que ele me controle. A palavra do Senhor diz, no livro diz Salmo 56, verso 3, no dia que eu temer, hei de confiar em ti, meu Senhor. No dia que o medo bater na minha porta, no dia que os ventos contrários tentarem virar o meu barco, tentarem destruir minha vida, minha casa, minha família, meu casamento, meu trabalho, minha profissão, eu hei de confiar no Senhor. Eu hei de olhar nos olhos do meu Jesus. Eu não vou ficar focado na crise, na dificuldade. Eu não vou ficar focado na situação. Eu vou olhar para meu Senhor. Ele estará comigo o tempo todo. Esse vento não vai derrubar o meu barco. Nenhum fantasma do passado vai me atormentar ao ponto de me tirar o controle e o equilíbrio. Esse vento, ele é temporário. E eu sei, eu tenho certeza que no momento exato, Jesus se manifesta para me livrar do meio desse temporal, dessa tempestade. E tem mais aqui, no livro de Isaías 41, verso 13. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Querido, nunca foi tão necessário confiar no Senhor. Nunca foi tão necessário vencer o medo e a dúvida. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Você tem 24 horas num dia. Que esse tempo, pelo menos, eu não digo meia hora, deveria ser pelo menos 1 hora, deveria ser dedicado para alimentar o teu espírito e fortalecer o teu espírito. Porque durante o medo, se o teu espírito não estiver bem alimentado, você vai confundir Jesus com fantasma. Você não vai conseguir ver luz. Você não vai conseguir ver escape nem saída. Nesses dias que estamos vivendo, precisamos estar focados em Jesus, fortalecidos nele, porque senão nós não vamos conseguir. Os dias são difíceis, são, mas o meu Jesus se manifesta no meio da tempestade. O meu Jesus se manifesta no meio desse vento contrário. E o Jesus que eu sirvo é aquele que diz, vento para, tempestade acalma. O meu Jesus é aquele que se revela para mudar a história, para mudar o quadro, para mudar a minha situação. Então nunca foi tão importante. Peço todos os dias para você, tire um tempo a sós com Deus. Tire um tempo para ler a palavra, para meditar na palavra. Comece pelos 4 evangelhos, vai lendo. Separa um caderno, uma caneta, vai pontuando aquilo que o Espírito Santo fala com você. Olha, você lê, você ouve, você pontua, você compartilha. Aquilo vai ficando, memorizando, vai guardando ali, vai ficando alojado. E quando o medo bater na porta, você se lembra da palavra que o Espírito Santo te deu no seu tempo a sós com Deus. Isso é importante. Sabe, as pessoas estão procurando o recado de Deus. Deixa eu ver se Deus vai falar comigo. Deixa eu ver o que Deus tem para me falar. Eu vou ali, eu vou buscar aqui, eu vou buscar ali. Não. Deus quer falar diretamente com você. No seu tempo a sós com Deus. Isso é maturidade. Isso é crescimento. Quando você entende, Deus falou ao meu coração através da palavra dele. 1 minuto para você
analisar essa situação que você está vivendo hoje. Está com medo? Está apavorado? O vento é contrário? Você não sabe aonde que isso vai dar, o que vai acontecer? Dá uma olhada. Jesus está com você. Sempre esteve. Em situações que você achou que não tinha jeito, Ele operou um milagre. Ele te surpreendeu. Ele chegou de forma inesperada. Ele operou maravilhas na sua vida. Quantas vezes? Quantas vezes você pensou que não tinha mais jeito? E Ele entrou em ação para te ajudar, para te sustentar, para te fortalecer. Eu sei que não está fácil, mas vença o medo, alimentando a sua fé com a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vamos? 1 minuto para você? 1 minuto. 1 minuto para você avaliar. Qual é o seu medo? Quanto tempo esse medo te aprisiona? Como lidar com esse medo na palavra? Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te mostrar os seus medos. Glória a Deus, Jana. Aleluia. Você tem um Pai que te acalma. Glória a Deus. Amor lança fora o medo. Mais perto de ti, ó Deus. Teu amor lança fora o medo. Teu amor me envolve inteiro e me chama pra mais perto de ti, ó Deus. Você acha que Joquebede, quando teve que esconder Moisés para não ser morto, ela não teve medo? Imagine Joquebede tentando abafar o choro de Moisés para que ele não fosse encontrado e executado. Imagine ela apertando Moisés, abraçando ele, com medo, talvez de madrugada, e falando: filho, não chora, não chora, não chora, não chora. Não chora, porque senão vão te tomar das minhas mãos e vão te executar. Imagina Moisés fugindo com medo, porque Faraó queria matá-lo, porque ele tinha errado, ele tinha matado aquele homem. Imagine, querido, imagine Davi com medo, fingindo de louco, babando pela barba, espumando pela barba, arranhando as portas, com medo o tempo todo, medo. Eles também tiveram medo. Eles também tiveram medo, mas o medo não fez com que eles recuassem ou retrocedessem. Imagine Sadraque, Mesaque e Abednego sendo arrastados para a fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais.
Imagine aqueles homens arrastando, levando-os para a fornalha. E à medida que se aproximava da fornalha, o calor, o vapor era grande, dava para prever que o que vinha pela frente era assustador. Mas eles não deixaram que o medo os dominasse. E o que aconteceu? O que Nabucodonosor viu? Ué, não lançamos 3? Eu vejo 4 andando e caminhando no meio do fogo. Há um 4º homem com eles. Não é só 3, tem 4. Jesus caminha no meio do fogo, comigo e com você. Ah, querido, Pedro com medo estava se afundando e Jesus estendeu a mão para Pedro. Daniel foi lançado na cova dos leões. Leões famintos, sem alimento há dias, esperando carne fresca. E quando Daniel é lançado na cova, foi lançado. Deve ter se machucado, foi jogado de qualquer jeito. E quando ele caiu dentro daquela cova, aqueles leões não puderam devorá-lo. Medo? Se o Senhor está falando que vai me sustentar, que vai te sustentar, para não temer, sabe o que ele quer dizer para mim e para você? Que vai surgir situações que nós vamos temer. Nós vamos ter medo. Nós vamos ficar assombrados, apavorados. Mas espera, calma. Não seja precipitado. Não desista. Não recua, não retroceda. Não faça uma besteira, porque Jesus se manifesta na hora mais difícil. Ele se revela. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que a graça do Senhor te fortaleça. Amém? Lança fora o medo. Em nome do Senhor Jesus. De longe escutas meu Xarabachore, cantarabachai. conhece Oralabachuri, cantarabachai. Não desiste, não desiste. Não desista. Oralabachuri, ande cantarabachuri, ande cantarabachai. Oralabachuri, ande cantarabachai. Permaneça firme, amado. Oralabachuri, ande cantarabachai. Oralabachuri, ande cantarabachai, cantarais. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Me sondas, me conhece. Aleluia. Deus te abençoe. Quando sempre A música de hoje, com Cristo, teu amor. Que o Senhor Jesus abençoe tua vida. me vis. Amanhã a gente está de volta. Não sei se vai dar para estar ao meio-dia, mas às 20 horas é garantido. Amém? Compartilha essa live. Vai lá no YouTube. Compartilha o nosso YouTube. Ajuda a divulgar. Tem alguém que você conhece tomado pelo medo. Tem alguém tentando criar coragem para tirar a própria vida. Tem pessoas desesperadas achando que não tem jeito, que não tem escape, que não tem saída, mas nós sabemos que tem. O Senhor Jesus é aquele que vem ao nosso encontro e que sustenta. Compartilha, vai lá no YouTube, compartilha, vai lá na live. Hoje já enviamos a mensagem da reflexão pelo WhatsApp, tá? Você que quer ajudar a divulgar a palavra no WhatsApp, a gente manda questão de 6 minutos. Um resumo da palavra da live. Você quer receber, quer evangelizar, mandar para alguém que precisa? É só mandar para a gente nome, sobrenome e cidade, tá bom? Para o nosso WhatsApp 339-9104-9478. Aí nos comentários você tem os livros, tá? Hoje saiu mais livro para honra e glória do Senhor. Tá aí Pérolas para sua vida, né? Que trata de problemas emocionais.
Tá aqui a reflexão diária. E também nos comentários fica lá o nosso banner da semeadura. Você que deseja abençoar o meu ministério, que quer favorecer nesse trabalho nosso, o banner fica nos comentários. Querido, até amanhã, tá bom? Deus te abençoe. Não deixa o medo te fazer retroceder. Segue em frente. Segura na mão do Senhor Jesus. Nenhuma tempestade é eterna. Nossa equipe tá aí, ó. Posso te ajudar? Me chame. Podem te ajudar com oração. Se você tiver alguma palavra que você não entendeu, ou você precisa de uma ministração para um momento que você está vivendo, procura a equipe aí que está se disponibilizando para te ajudar. Sérgio, não estou recebendo a reflexão diária. Sérgio, o WhatsApp, ele deletou, sumiu muitos contatos nossos, muito. Manda de novo, 339-9104-9478. Nós vamos adicionar você na lista novamente. Já aconteceu da pessoa reclamar de não tá recebendo, a gente mandar e ela passa a receber 2 vezes. Olha que loucura. Mas aí é só avisar, tá bom? Tem um testemunho tremendo para ler, mas é tanto contato que eu acabei perdendo o testemunho. Então vou ter que achar de novo e amanhã tá lendo para vocês. Eu sei de uma coisa, que esse horário Deus está restaurando, Deus está curando, Deus está salvando. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até amanhã. Amém? Até amanhã. Fica firme. Tem jeito, tem escape, tem saída. Jesus é a porta, é o caminho. Diz antes de nascer e escreveu nossos dias pra vivermos contigo.